nós vamos dar continuidade ao nosso culto agora. Quero ler um versículo com você, se você quiser abrir sua Bíblia, 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você agora tem a oportunidade de honrar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Interac da Nova é interac@comunidadenova.com e você vai ter essa oportunidade agora. Já está aparecendo aqui para nós, para quem está em casa também, para quem não está no Canadá, vai fazer pelo PayPal. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? E é uma noite muito especial, porque nós temos a alegria e a honra de receber o pastor Jamal, direto dos Estados Unidos. Um pastor que já é amigo da Comunidade Nova. Amém. Né? Pastor, que alegria receber o senhor essa noite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Né? É sempre um prazer aqui para a nossa comunidade ouvi-lo. E eu sei que essa noite você vai ser usado para trazer uma palavra rema para nós. Amém. Aleluia. Sinta-se em casa. Obrigado. Graça e paz, amados. Amém. Que bom estar aqui com vocês. A Nova está fazendo 4 anos, né? A Nova já não é mais tão nova, né? A Nova já está fazendo alguns aninhos aí. Então, desses 4 anos, eu tenho estado com vocês já por 3 anos. Estive bem no comecinho aqui, vendo a obra de Deus sendo manifestada em vocês e por intermédio de vocês. E eu estou bem surpreso. Estava conversando com o Henrique hoje, o dia inteiro, e vendo o quanto Deus tem estruturado, quanto Deus tem dado a visão, quanto Deus tem dado os trilhos, como Deus tem dado as estratégias. E hoje a Nova já não é só mais uma nova, né? Nós temos 2 novas, não é verdade? Né? Daqui a pouco vão ser 3 novas, 4 novas. Aleluia! Porque uma das conversas que eu tive com o Henrique, com a Natália, logo na primeira vez que eu estive aqui, foi entender esse aspecto apostólico deste ministério. E foi o que o Henrique falou, disse, olha, é o que está no meu coração, a partir de nós queremos plantar igrejas. Eu falei para ele sobre a minha visão de saturação de igrejas. Eu acredito nisso. Eu acredito numa igreja em cada continente, uma igreja em cada nação, uma igreja em cada estado, uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada bairro, uma igreja em cada vila e, se possível, uma igreja em cada casa. Aleluia! Aleluia. Eu acredito nisso. Porque nós não podemos multiplicar apenas discípulos, nós temos que multiplicar a igreja do Senhor trabalhando a favor do reino na cidade onde ela está plantada. Bem, eu estou realmente muito feliz, em nome de Jesus. Eu vou estar novamente, se Deus quiser, em outubro, né? Estou ficando bem da casa aqui, né? Eu já estou até com medo lá da imigração. Os caras falam, o que está acontecendo com você aqui? Você entra e sai aqui, ok? Mas no dia 13 de outubro eu estarei com vocês para o 4º ano de aniversário. E daqui até lá, vocês vivam bem na graça, no favor do Senhor. Glória a Deus por isso. Muito bem, eu vi que vocês não estão com eles aí em mão, mas depois vocês podem oferecer, né? Para os projetos que vocês têm, eu trouxe uma caixa de livros, né? E eu doei para a Nova. Tá aí em cima, Então, esses livros, todos os recursos vendidos nele vão ser doados para o que vocês forem usar aí para o projeto de vocês em nome de Jesus. Não é muito, mas ajuda um pouquinho. Glória a Deus. Principalmente se você, ao invés de pagar $15, pagar $50. Aleluia. Vai, não é verdade? Quanto é 15, eu vou pôr um 0 na frente. Ok? Tá bom? Muito bem. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu acredito que é uma palavra que não servirá apenas para este culto, não apenas para essa reunião, mas é uma palavra para a vida. Existem cultos que acabam no culto e existem cultos que a gente leva para a vida. Alguém já percebeu isso aqui ou não? Eu gosto de pregar mensagens que você leva para a vida. Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, aquela mensagem ainda está funcionando em nossas vidas. A Bíblia nos ensina no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É um livro que eu estou escrevendo, daqui a pouquinho ele vai estar nas suas mãos. Eu falo sobre sem as quais não dá. Existem coisas que sem as quais não tem como você servir ao Senhor, né? E uma delas é a fé. É impossível agradar a Deus
sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Qual uma outra coisa que a Bíblia diz que é impossível sem servir ao Senhor? Sem amor. Sem mim, sem o próprio Senhor Jesus, não podeis fazer nada. O que mais? Chegamos aí, tem 3. Sem fé, sem o Senhor, sem amor. O que mais? Sem santidade, sem temor, sem o Espírito. Tem várias questões que a Bíblia é categórica nelas, ou seja, sem as quais não dá. Esse possivelmente será o título do livro. E eu quero pegar um desses assuntos que sem fé. Consequentemente, eu fico me perguntando que se sem o qual não dá, não adianta a gente fazer tudo e não fazer o que é essencial. Geralmente nós temos essa tendência, a gente faz de tudo um pouco e acaba não fazendo o que é devido. E essa palavra entrou no meu coração alguns anos atrás. Eu falei, Deus, se sem fé é impossível agradar ao Senhor, e 1 Tessalonicenses capítulo 4 é um dos lemas da minha vida, a forma de viver e agradar a Deus, né? De viver e agradar a Deus. Esse é o lema da minha vida. Eu quero viver e não apenas viver, eu quero agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu comecei a investir, eu comecei a procurar, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a fé. Não é um assunto fácil de se entender, não é muito menos fácil de se explicar. No entanto, é um assunto necessário. Eu quero trazer aqui alguns conceitos, né, para que a gente trabalhe esse universo da fé. Se você pega Romanos capítulo 1, versículo 17, diz, né, que o meu justo viverá da fé. Então, se eu quero viver para agradar a Deus, se eu quero viver para agradar a Ele, a minha vida tem que estar fundamentada nesta justiça que vem de Cristo. O meu justo viverá pela fé. Toda fé, ela se baseia, em primeiro lugar, na obra consumada da cruz. A primeira coisa que eu aprendi sobre fé é que a fé, ela recebe, a fé descansa, a fé aceita. Uma coisa que eu descobri é que todas as vezes que eu estou fazendo força para ter fé, eu não tenho fé. Eu tenho qualquer coisa menos fé, porque a fé descansa. Pegando esse termo aqui de injustiça, você pega 2 Coríntios capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que força que você teve que fazer para que o sacrifício de Cristo fosse válido em teu favor? Nenhum. Porque em primeiro lugar, o sacrifício de Cristo, ele não foi para você. Vira para o seu irmão e diga assim, Jesus não morreu para você. Não morreu para você. Opa, não morreu mesmo. Como não? Não, Jesus morreu para o Pai. O sacrifício de Cristo foi para o Pai, para aplacar a ira do Pai. Havia uma dívida que não poderia ser paga de forma nenhuma. O homem contraiu uma dívida mediante ao seu pecado, que a sua justiça própria não tinha condições de quitá-la. Então Cristo, ele se fez pecado por nós, ou seja, foi imputado os nossos pecados nele, para que então, mediante o seu sacrifício, a justiça dele fosse imputada a nós. A Bíblia fala sobre 3 grandes imputações na vida. Então pega esses 2 conceitos aí e comece a entender um pouquinho esse universo da fé. Então a fé não se esforça, a fé simplesmente recebe. A fé descansa. Descansa onde? No que o Pai entendeu sobre o sacrifício de Cristo. Você já perguntou ao Pai se o sacrifício de Cristo é suficiente? Quem já perguntou para o Pai aqui? Seria bom perguntar. E ele vai responder na Bíblia. Ele falou sim, it's enough. Jesus está consumado. A partir do momento que está consumado, é suficiente. O meu trabalho da fé não é trabalhar, o meu trabalho da fé é receber, o meu trabalho da fé é descansar, o meu trabalho da fé é aceitar. E a gente vai derrubando vários conceitos sobre fé
que não é fé, é qualquer outra coisa, e não estou diminuindo o que nós fazemos, mas não podemos pôr, ou seja, dar um status equivocado a ele. A fé descansa. A fé descansa. Ok? Aí você me pergunta assim, pastor, mas o livro de Tiago não fala que sem obras a fé é morta? Bem, o que é aquela obra da fé? Esse é um entendimento que a gente tem que ter. A obra da fé. Então, eu não estou fazendo para ter. Por ter eu faço. É o contrário, é totalmente diferente. Por eu ter fé, eu faço. Então, a obra da fé, ela é uma expressão de onde eu estou descansando. A obra da fé é uma expressão das minhas convicções. A obra da fé é uma expressão da forma como eu entendo plenamente o quanto o Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Então, em primeiro lugar, a fé ela tem que entender o valor do sangue que o Pai deu. Então, em primeiro lugar, Jesus não morreu para nós. Jesus morreu para o Pai, por nós. E aí que a fé entra em ação. Se o Pai aceitou o sangue, aí eu entro em fé. Eu também aceito. Eu entro em concordância com o Pai. A palavra confessar na Bíblia é falar a mesma coisa. Eu não sei por que crentes, cristãos, quem aqui é um crente, um cristão, diga amém. Amém. Porque tem cristão que não é crente. Eu tô brincando. Você não sabia que existe crente incrédulo? Tem, mas não é o tema da mensagem hoje, tá? O cristão crente tem que pôr uma coisa no seu coração. A partir do momento em que eu estou confessando, eu estou dizendo a mesma coisa que Deus disse. O cristão crente não pode achar que confessar é só falar sobre coisas erradas que ele fez. Eu vou confessar. Geralmente fala assim, eu vou confessar. Eu vou confessar, alguma coisa tá errada. Não, eu vou confessar o quê? Eu pisei na bola. Oh, meu Deus do céu. Não, diga comigo, confessar é falar a mesma coisa. Então, o que o Pai falou a respeito do sacrifício de Cristo? É a partir daí que nasce a fé. Porque a fé é um entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 7 diz: a fé vem por onde? Pelo esforço. Vem por onde? Ouvir a palavra de Deus. Vamos colocar uma teclinha SAP, né? Lembra da teclinha SAP que você apertava na televisão e fazia a tradução dela? Closed caption, ok? Ficou mais chique closed caption, né? Do que SAP, ok? Né? Closed caption. O que é ouvir? A fé vem pelo ouvir. Ouvir não é escutar para Deus. Mateus capítulo 3, versículo 19 diz: aquele que ouve a palavra, mas não entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Então não é ouvir. Mas o versículo 23 explica o que é ouvir. É entender. Diz assim: aquele que ouve a palavra e a entende, esse é o que dá fruto de 30, 60 e 100 por um. Ouvir para Deus não é escutar, escute bem, ouvir para Deus é entender. A fé não é ignorante. A fé não é burra. A fé não é um salto no escuro, como a gente costuma dizer. A fé tem os seus fundamentos. Fundamentos esses estabelecidos pelo próprio Pai, na obra consumada de Jesus Cristo. Então o que eu vou confessar em nome da fé? O que eu vou realizar em nome da fé? Aquilo que de fato o próprio Pai aprovou. Eu confesso o que o Pai confessou. Eu vou falar o que o Pai disse. Eu vou andar na mesma pegada do meu Pai. Então, por fé, eu entro numa dimensão que o Pai me colocou em Cristo Jesus. Em fé, eu entro no ambiente em que é meu por direito, não por esforço. Porque Jesus morreu para o Pai. A dívida foi quitada. Ok? Dívida quitada, isso nos coloca numa regulamentação divina. A regulamentação divina é que agora Cristo pode nos levar para estar assentado com Ele, à direita do seu Pai. Acima de principados e acima de potestades. Muitas vezes, quando a gente fala sobre
sem fé é impossível agradar a Deus, a gente pensa sobre esse agradar no esforço humano. Não, mas esse primeiro ponto da mensagem, eu quero que você entenda o que o Pai entendeu a respeito da justiça que nos foi outorgada em Cristo Jesus. Tente imaginar uma coisa assim: se você tivesse cometido um delito muito grande, e você, por alguma razão, agora foi absolvido desse delito, e de repente você recebesse a informação: olha, você não tem mais dívida nenhuma, esse seu delito foi quitado, essa sua dívida foi quitada, e mesmo assim você estava pedindo para ir para a prisão, porque era mais justo você sofrer pelo seu delito, para que você aplacasse a sua consciência de que fez alguma coisa por onde merecer a liberação do seu delito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Isso é trabalhar na justiça própria. Ou seja, é como se eu tivesse que pagar um preço para me achar no direito de usar um direito que me foi dado. A forma de agradar a Deus e viver para Ele em fé é simplesmente confessar. Diga comigo: confessar significa falar a mesma coisa. Eu me lembro a vez que eu estava orando no monte. Eu gosto de orar no monte. Tem monte aqui em Montreal? Aqui não tem tudo. Tem monte aqui? É, Montreal, né? Mas isso aqui é só nome. Nunca vi montanha por aqui, não. É muito longe as montanhas aqui. Né? Bem, mas eu gostava muito de orar no monte. Aí tinha um irmão orando. E ele começou a orar assim: Deus, porque nós somos como o pó miúdo da balança. Nós somos um verme. Eu fui ouvindo aquilo ali e falei assim: irmão, você pode orar no singular? Ele falou assim: mas por quê? Porque eu não sou isso. Eu falei assim: como não? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia antes da nova aliança. Na nova aliança eu não sou mais um verme, eu sou filho de Deus. Na nova aliança eu não sou mais o pó miúdo, eu estou assentado com Cristo à direita do Pai, acima de principados e potestades. Mas como que você ousa ser alguém tão grande assim? Mas eu não sou em mim mesmo, eu sou na justiça de Cristo. Eu sou porque Ele é, não porque eu sou. Eu posso porque Ele pode, não porque eu posso. Eu tenho porque Ele tem, não porque eu tenho. Isso é confessar segundo o que o Pai, a forma que o Pai te vê. Então, quando o Pai aceita o sacrifício de Cristo, Ele dá direito a Cristo agora não ser mais o unigênito, mas Ele ser agora o primogênito entre muitos irmãos. Qual foi a última vez que você, na sua oração, chamou Jesus de irmão? Eu acho que ninguém aqui orou para Jesus como teu irmão. Você sempre chamou Jesus de Senhor. E quando alguém ora, fala assim: Jesus, você parece que o cara cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Você fica tão horrorizado, sem educação, irreverente. A Bíblia fala que Ele mesmo não se envergonha de chamarmos de irmãos. E aí? Então, são tantas coisas que estão na Bíblia que não dá para pregar tudo, tá na Bíblia um dia só, não é verdade? Só vou tocar em alguns assuntos aqui, para abrir aqui umas latas de minhoca para a gente pensar um pouco sobre essas questões. Então Ele deu o direito de nós sermos chamados o quê? Filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. É um direito. Quando eu te falo assim, nós somos irmãos em Cristo, nós não estamos aqui apenas dando um título religioso. Não. Ou quando a gente esquece o nome e apelida ele de irmão, não é verdade? Porque várias vezes acontece isso. Para pastor, então, a melhor coisa que faz é: ô irmão, aleluia, fica olhando qual é o nome daquela criatura, meu Deus do céu. Né? E aí vai. Não, é um status real. Eu sou filho de Deus. Eu entrei agora numa herança familiar. Eu tenho que começar a confessar o que o Pai confessa. Ele me chama de filho. E eu não posso, pela fé, me enxergar menos da forma como Ele me enxerga. Eu não posso de ver a mim mesmo numa posição inferior
da qual ele me enxerga. Porque senão não seria fé. Repita mais uma vez comigo. Fé é confessar o que Deus já falou. Quem tem filhos aqui? Todo mundo, né? Luiz que pode levantar a mão, né? Tá brincando com o Luiz. Faz 3 vezes que eu venho aqui, né? Na primeira ele fez um filho, na segunda fez o segundo filho, agora tô vindo a terceira vez, tá fazendo o terceiro filho. Falei, Luiz, daqui a pouco eu vou poder mais visitar a nova desse jeito aqui. Mas aqui, quem tem filhos aqui? Diga amém. Você gostaria do seu filho vivendo uma vida abaixo do padrão que você lutou tanto para dar para ele? Não, fala sério, gente. Quem aqui gostaria aqui? Seu filho se sentindo miserável, você gostaria? É o Pedro, né, seu filho, né? Arthur. Você gostaria de ver o Arthur? Você fala assim, eu sou um verme. Eu sou o pau miúdo da balança. Eu não presto para nada. Você gostaria de ver seu filho falando assim? Você gostaria? Quem gostaria? Fala sério aí. A Bíblia fala, se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Então nós temos uma religiosidade que parece que atribui uma certa humildade às nossas declarações, sendo que para Deus ele não vê nada de humildade, no mínimo ele vê incredulidade, porque nós não confessamos o que ele confessa. Se você pega 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que está escrito lá, qual que é o espírito da fé? Quem quer ler para mim lá? Vamos lá. Espírito da fé. 2 Coríntios 4, 13. Vamos lá. Essa é a vida do justo, é pela fé. Fé não é se esforçar. No ponto que eu estou aqui, é falar o que Deus já disse. Confessar o que Deus já disse. 2 Coríntios 4, 13, o que diz aí? O quê? Eu criei e por isso falei. Como que é? Qual que é o espírito da fé? Eu criei e por isso falei. Mais uma vez, como que é? Eu criei e por isso falei. O espírito da fé é a declaração. Eu criei, por isso eu falei. Falar o quê? Abobrinha? Berinjela? Falar o quê? O que o crente tem que falar? A palavra do seu pai. O que teu pai confessa ao seu respeito. Quem você é na família em Cristo. O que você pode na família em Cristo. O que você tem na família em Cristo. E nós temos um problema sério aqui de consciência para poder falar. Esse é um problema sério. Porque 1 João diz assim, se nós tivermos ousadia, nós vamos falar. E se o nosso coração nos condena? Com ousadia a gente fala. Com ousadia, sem ousadia não. Aí fala, mas se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Alguém pegou o contexto aqui ou não? Vamos lá para o filho pródigo. Quem acha que o filho pródigo fez uma besteira violenta de sair da casa do pai? Isso é bom você ler para os seus filhos, viu? Assim, cuidado quando sair de casa. Sai direito. Sai de uma forma que você não precisa voltar envergonhado. Agora você lembra qual era a declaração do filho pródigo? Quem lembra? Na hora que ele cai em si, e ele reconhece, pequei contra os céus e pequei contra a terra. Quem que lembra qual era a declaração dele? Voltarei à casa do meu pai e serei como? Porque não sou digno. O que é aquilo ali? Justiça própria. Justiça própria. A nossa fé está cheia de justiça própria. A gente não consegue descansar no que Deus já nos deu gratuitamente. A gente não consegue descansar na forma como o Pai nos enxerga. A gente não consegue apenas receber aquilo que nos foi dado gratuitamente. Gente, escute o que eu vou falar. Eu gostaria que vocês não esquecessem mais.
Esse texto de Romanos 1,17, que fala que pela justiça de Deus se revela, ou seja, pela justiça de Cristo, foi estabelecido o padrão da salvação para todos nós. Tudo isso é baseado mediante o sacrifício de Cristo, ou seja, o poder do sangue. Antigamente as igrejas cantavam muito sobre o sangue. Hoje a gente canta muito pouco, né? Eu tinha um corinho que eu cantava ele o dia inteiro. Teu sangue garante a vitória, Jesus, aleluia. Não é? Quem que lembra desse cantinho aqui, né? Você tem mais de 30 anos, você não tem... Você nem tem 30 anos de idade, mas tem 30 anos de igreja, né? Isso aí, garante a vitória. A gente aí, o seu sangue tem poder, aleluia. Essa era a frase do cristão, o sangue tem poder, né? Então vai. Bem, tudo é baseado mediante aonde? O sangue de Cristo, no valor redentor das Escrituras. A obra consumada nunca vai depender de nada que você faça. Então escute, a sua oração não acrescenta poder ao sangue de Jesus. O seu jejum não acrescenta poder ao sangue de Jesus. O seu dízimo não potencializa a sua vida com Deus. Não jogue estas coisas ao desprezo, que aí que está o erro. Então agora eu não vou mais orar. Não vou mais jejuar. Não é isso que eu estou falando. Não vou mais ser dizimista. Não é isso que eu estou falando. Eu quero falar a respeito de justiça própria. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero desafiar aqui você. Mas desafiar para valer mesmo aqui. Depois você está cheio de mestres aí, o Wagner. Está cheio de mestres para ensinar vocês aí, né? Cheio de mestres aí. Bem, me mostra um versículo na Bíblia que fala que a sua vitória depende do quanto você ora. Um versículo na Bíblia que fala que a sua vitória depende do quanto você jejua. Pastor, eu gostei disso, porque já não gostava de jejuar mesmo. Agora eu percebi que não leva de nada a lugar. Foi uma revelação tão profunda isso na minha vida. Não tem nada. Isso é a obra da fé. Quando eu jejuo, eu não faço para ser, porque eu já sou. Eu não faço para ter, porque eu já tenho. Existem outros valores agregados a essa prática. No momento em que você precisa jejuar para se sentir vitorioso, você está debaixo da incredulidade. A sua vitória não depende do que você faz, depende do que ele fez. Aleluia. Ele está mexendo um pouquinho com vocês aí esse negócio. É na obra consumada, porque se você precisa ser a partir do que você faz, a obra já não é mais consumada. Você está agregando qualquer outra coisa a ela. Alguém pegou aqui ou não? Por exemplo, quem aqui peca? Essa aí. Se tem uma coisa gostosa é confessar pecado coletivamente, porque daí ninguém fica com a cara de pau. Quando é sozinho dá uma vergonha miserável, não é verdade? Agora é coletivo. Aleluia! O pastor foi de Deus, você já falou agora, eu já confessei todos os pecados, né? Você viu que foi aqui avivado. Eu pequei. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você pede perdão, Jesus tem que morrer de novo para você, você entra no sangue derramado há 2000 anos atrás. Então, gente, por que todas as demais coisas vai ser diferente? Você só acessa o que foi feito. Você só entra no que foi estabelecido. Quem aqui já pregou o evangelho para alguém? Diga amém. A pessoa aceitou Jesus, deu glória a Deus aí. Jesus morreu na hora que ela aceitou Jesus? Não, ela apenas entrou num benefício feito 2000 anos atrás. É daqui que vem a nossa justiça. Por isso que o justo viverá do quê? Pela fé. O que é a fé? É confessar o que o Pai já confessou, o que o Pai falou a respeito. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu oro então? Eu oro porque eu falo, Pai,
eu sei que sem o Senhor Jesus eu não posso fazer nada. E se Jesus habita em mim, eu estou aqui orando em nome dele, para descobrir qual que é a tua vontade para a minha vida, se eu devo ou não devo fazer aquilo. Porque isso não está escrito na Bíblia, se você deve ir para o Canadá, se você deve ir para os Estados Unidos, se você deve voltar para o Brasil. Está escrito na Bíblia isso aí? É uma vida no Espírito. Então quando você entra para o quarto de oração, você vai cultivar o quê? A comunhão. Quando você vai para o jejum, você vai matar essa anaconda miserável que está reinando aí por alguns anos na sua barriga, né? Vai pôr a carne no seu devido lugar e assim por diante. Mas não é por um princípio de mérito que você faz isso, é por outras razões. Eu estou sendo superficial na minha análise, porque o foco aqui é fé, não é jejum e nem oração. Ok? Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? A oração é um princípio, a oração é um mandamento. Então eu não oro porque eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Eu não oro porque eu estou precisando de alguma coisa, eu oro porque eu tenho que orar. Eu devo orar. Essa é a prática, essa é a obra da fé. Orar é uma obra da fé. Alguém pegou aqui ou não? Então são um conceito que tem muito assunto aqui para a gente explicar. Então confessar o que Deus confessa. Aí entra uma coisa interessante sobre essa questão de confissão. A boca fala o quê? Fala comigo, a boca fala que o coração está cheio. Se eu estou falando sobre confessar o que Deus já falou, em outras palavras, é concordar com Deus, para que eu confesse da forma certa, do que eu estou enchendo meu coração? Deveria. Então nesse ambiente de confissão, a gente tem que fazer o quê? Primeiramente, diga comigo, alinhar o coração. A mente do Pai. Primeira coisa é isso. O seu coração está alinhado? O seu coração está alinhado? O seu coração está alinhado? O seu coração está alinhado ao que o Pai pensa? Ou você tem a sua própria religião, você tem as suas próprias definições, ou você tem a sua própria forma de enxergar o seu cristianismo? Será que na sua Bíblia tem Atos capítulo 29? Não pode. Tem Judas capítulo 2, Salmo 151. Não pode. A primeira coisa é alinhar o seu coração à mente do Pai. Alinhar o seu coração sobre o que o Pai pensa a respeito de você em Jesus Cristo. Porque o sangue foi derramado para Ele, por nós. Então, quando eu entendo o que o Pai entende sobre o sangue, eu entro nos benefícios que foram dados por mim. Não é um jogo semântico de palavras, mas é uma doutrina profunda. Primeira coisa é alinhar. Quando o justo vai viver pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e fé não é ignorância, a fé é você entender a vontade de Deus. Eu tenho que investir nisso, porque fé não nasce sozinho. Que nasce sozinho é praga, que nasce sozinho é coisa ruim, que nasce sozinho é coisa que não presta. Você tem que trabalhar a sua fé, você tem que crescer em fé, você tem que construir a sua fé. Dia após dia, porque é impossível. Você quer agradar a Deus? Eu quero. Quem quer agradar a Deus aqui? É impossível sem fé. Então, você sabe quando você está agradando a Deus pela dimensão que você investe para crescer em fé. Aí você realmente pôs um trilho para você crescer. Um trilho para andar em fé. Para não estar numa justiça própria, não estar numa autocomiseração, para você não, né, no banquinho da autopiedade. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Esses dias
Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Olha a importância de você confessar o que Deus confessa. De andar em fé é simplesmente você concordar com o que Deus concorda e não concordar com o que Deus concorda. Fazer o que Deus pede e não querer ser mais santo do que Deus. Vou tocar num assunto que parece que não tem nada que ver, mas tem. A pessoa fala assim, pastor, é muito difícil perdoar. Eu falei, é verdade. Para mim é uma das coisas mais difíceis do cristianismo é perdoar, não é fácil. Porque geralmente quando a gente fala de perdão, a maioria das pessoas fala assim, pô, o cara não me convidou para comer uma coxinha, entendeu? É coisa tão assim... dá até raiva, entendeu? Não dá. Agora, quando a coisa é séria mesmo, como aquele caso dela era muito sério, extremamente sério, eu falei assim, me conta o seu caso. Ela me contou, eu falei assim, realmente, você não deve se sentir condenada na dificuldade de você perdoar. Mas o problema de você perdoar é que você está trabalhando a sua fé errada. Eu falei assim, como assim? Eu falei, você está pensando no perdão no nível supremo dele. Qual que é o nível supremo do perdão? É restabelecer a pessoa na posição que ela foi perdida. Esse é o... Não existe patamar mais alto do perdão. É devolver a ela a posição que ela mesma perdeu pelo seu erro. Isso é perdão, ok? Ela falou, pastor, mas não é isso o perdão? Eu falei assim, nem sempre. Eu falei, como não? Eu falei assim, então quer dizer que Deus não pode ser mais Deus. Eu falei, como assim, pastor? Você está ficando doido? Eu falei assim, não, ele não perdoou o diabo. Ele falou, o diabo, está perdoado. Volte para ser Lúcifer. Ele não perdoou Esaú, mesmo com lágrimas buscando. Você está me olhando com uma cara meio estranha, hein? É muito forte. Porque não entendeu a questão do perdão. O que é perdão? Nem sempre é devolver à pessoa a posição que ela perdeu. Não tem como. Tem algumas situações que não dá para devolver a pessoa a um lugar que ela perdeu. Não, pastor, você está dizendo que pecado e pecadinho, pecadão, mesma coisa. Eu falo assim, não, de forma nenhuma. Eu nunca preguei isso na minha vida. Eu acho que há pecado, pecadinho, pecadão. Ela falou assim, como assim pecado, pecadinho, pecadão? Pecadinho, o que a Bíblia fala é você olhar para a mulher, mas não deitar com ela, já é um pecado. Mas assim, com consequências suaves. Se você deitar com a mulher do próximo, um pecado é gravíssimo. Se você permanecer lá, você nem para o céu vai. Os adúlteros não entram no reino dos céus. Mas a Bíblia diz que há pecados que não tem perdão, que são para a morte. Deus fala para esses, nem ore. Falei, como que não tem diferenciação do pecado? O problema é que a gente tem uma fé muito aleatória ao que Deus pensa. Se fé é você confessar o que Deus diz. Se fé é você andar onde Deus quer que você ande, por que a gente fica inventando história aqui? Eu falei, pastor, esse era o meu problema. Falei, qual que é? Porque eu não tinha como trazer essa pessoa de novo ao relacionamento. E não tinha como, irmãos. O que o cara fez, não tinha como, não tinha. Era impossível trazer o cara para o mesmo relacionamento. Falei, no entanto, isso não significa que ele vai estar preso no seu coração. Isso não significa que essa pessoa não está liberada para restaurar a vida dela. Isso não significa que você vai se matar por causa disso. E fui explicando para ela outros aspectos do perdão. Alguém está entendendo comigo aqui ou não? E eu falei, e por fim, você não está andando em fé no perdão. Ela falou assim, mas como assim não está andando em fé em perdão? Eu falei assim, simples. Essa pessoa que ela fez por você, ela te pediu autorização? Sem autorização, não é verdade ou não? Elas nos roubam, nos maltratam, nos injustiçam sem autorização. Ela não fala assim, eu vou roubar você, você deixa? Eu vou falar mal de você, você me permite? Não, as pessoas não fazem isso, elas simplesmente cometem injustiça, não é verdade? Falei assim, olha aqui que é uma obra da fé. Perdão é uma obra da fé. Deus está te dando agora o perdão como uma arma. Quando você perdoa, você está agora se colocando num lugar em que você não vai me ferir mais. Agora você está usando o perdão de uma forma assim, você não pediu autorização para me ferir.
Mas agora eu estou usando a minha autoridade em fé para dizer, você não vai me ferir. Quando você entende esse outro aspecto do perdão, que é uma justiça que Deus está te dando. A pessoa cometeu uma injustiça e Deus está te dando agora, fazendo justiça, te dando um coração perdoador. Alguém está entendendo aqui? Parece loucura da minha cabeça ou não? Justiça. Agora, a verdadeira justiça está sendo feita. Você não vai sofrer mais no momento que você perdoou. Por que Jesus termina o seu ministério terreno dizendo, Pai, perdoa-lhes? Porque a tremenda injustiça que estava sendo feita com ele. Jesus não merecia a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus não havia pecado. Então, essa questão aqui não é simplesmente uma confissão aleatória em relação a uma expressão de palavras, mas sim uma confissão de expressão de atitudes. Falar por atitudes, se comportar à altura daquilo que o Pai já nos concedeu em Cristo Jesus. Agora veja só, olha que coisa forte essa obra da fé aqui. Você crê na justiça de Cristo? E a Bíblia fala que nós devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. O Pai exige que nós perdoemos assim como Ele nos perdoou em Cristo. Isso é a obra da fé. Então, perdoar nunca vai ser uma questão meramente emocional. Vai ser uma atitude de fé, em obediência ao que o Pai pede de nós. Não é uma opção não perdoar. Porque a própria Bíblia nos diz que se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Uau! Cuidado para que vocês não se privem da graça de Deus. A fé nos mantém conectados em Deus, independente de qualquer coisa que está sendo realizado ao nosso redor, o que está nos acontecendo ao nosso redor. Por isso que o crente se torna um povo indestrutível, porque de qualquer aspecto que você olha, em fé e pela fé, você supera aquilo. Mas pastor, foi muita injustiça. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus fala assim, tende fé em Deus, tende bom ânimo, o texto está incluído na injustiça. No mundo tereis aflições. O mundo é injusto, o mundo não é justo. Justiça é só lá no céu, meu irmão. Justiça não é aqui na terra, é só lá no céu. Então, o meu justo viverá de que forma? Pela fé. A vida cristã é uma vida pela fé. Não numa fé que eu inventei. Fé que confessa o que o Pai confessa, o que Deus confessa. É entrar em concordância com o Pai. Entrar em concordância com o Pai. Agora vamos lá, aqui, seriamente. O quanto das nossas convicções, elas são convicções que fluem a partir de um entendimento bíblico? Ou são convicções que fluem de uma mente frutífera? O quanto daquilo que nós entendemos sobre Deus é algo que nós emitimos opinião ou nós construímos uma opinião a respeito de um conceito bíblico. Nós temos que... Isso é você investir na sua fé. Isso é você parar e falar assim, uau, será que realmente eu estou andando em fé ou não? Porque, irmãos, infelizmente, e eu digo infelizmente porque se torna um mundo muito pequeno,
achar que a fé é só para conquistar. A fé não é só para conquistar. Descer. Adão precisava de fé? Você já fez essa pergunta ou não? Sim ou não? Por que não? Já nasceu o quê? Nasceu de que jeito? Nasceu igual você nasceu. A única diferença de Adão é que ele não tinha umbigo. Você sabe quando que Adão teve umbigo? Quando Deus trouxe Eva para ele assim, falou, e Adão, você? Aí Deus assim, agora eu quero ver. Tá brincando? Gostou da revelação, né? Bem, a única diferença. Gente, a fé não é só para receber, a fé é para obedecer. Se obedece em fé. Não sei porque a gente acha que fé é só para vitória. Gente, a fé se apropria simplesmente. A fé se põe onde Deus já te colocou. A fé te leva onde Deus já te levou. A fé faz você entender o que Deus já falou a teu respeito. Você está numa obra consumada. Esse é o universo da fé. Agora vamos lá, pegar esse aspecto da fé que eu falei bem pouquinho. A fé que descansa. Eu vou repetir o que eu já disse. Toda vez que você não descansa, você não está em fé. Eu vou usar as palavras de Jesus. Não andeis o quê? Ansioso. Por que Jesus, resumindo, a fé, a ansiedade é o quê? Resultado da falta de fé. Isso, ela é improdutiva. Ela não pode acrescentar um côvado. Ela não pode tornar um fio de cabelo branco. Ou não. Esse texto já nem mais serve para mim, que nem cabelo eu tenho mais. Então nem vou usar mais ansiedade. Né? Eu e você estamos livres dessas preocupações, não é verdade? A gente não usa mais esse texto, para nós é uma libertação, não é verdade? Não tem mais ansiedade para isso. O que eu estou dizendo? A ansiedade é improdutiva. Então, o que é a fé? É o contrário da ansiedade. A fé descansa. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Você é novinha, você acha que não é desse tempo de que a gente tinha que colocar a forminha dentro do congelador para virar gelo? Não, você dá tempo que o gelo já sai pronto na porta da geladeira. Então você já fez isso, né? Já colocou a forminha dentro da geladeira, né? Você entrou em crise de incredulidade, teve que jejuar 40 dias, ficou batendo a cabeça na parede, duvidando que aquela água ia virar gelo? Você foi fazer o quê depois que você colocou a forminha lá? Vai descansar. Você é novinha, acho que você nem tem fogão para esquentar. Põe lá já da chaleira aquela assim, que é elétrica, assim, já ferve a água, não é verdade ou não? Já pôs água para ferver? Qual foi a crise de incredulidade que você teve, que você pôs água para ferver? Não vai ferver, não vai dar certo. O que você faz depois que você põe água lá? Vai fazendo outras coisas. Porque você tem dúvida que vai ferver? Vai ferver! Vai ou não vai ferver? Vai. Ok. Por quê? Porque você tem o pré-conhecimento. Você tem um pré-conhecimento que a água, quando chega a 100 graus, vai entrar em ebulição. Você tem o conhecimento que a água, quando entra em 0 grau abaixo, ela vai congelar. É o pré. Agora, se você tem o pré-conhecimento, a fé não é ignorante, por que não descansar igual? Pastor, você está acabando com o restinho de fé que eu tinha. O fato é esse. A verdadeira questão é essa. Senhor, por que não pudemos fazer? Pela falta de fé. Essa é a grande realidade. Porque mediante a Deus, nada é impossível. Segundo o quê? As suas promessas. Lucas 1,37. Então, se eu tenho a promessa de Deus, 2 Coríntios capítulo 1 diz, eu tenho o sim, como por ele também o amém. Descansa. Crise de ansiedade, ela está te mostrando que você precisa ler mais a Bíblia. Lógico que existem outras, que eu não quero diminuir a ansiedade no mês amarelo, não é verdade? Não vamos tornar laranja o mês, vamos deixar ele amarelinho, ali é uma campanha boa, tá? Mas o grande problema é isso. Às vezes, sabe por que é a tua ansiedade? Vou te dar uma resposta para muita gente aqui.
Principalmente para os caras, os mais inteligentes, os mais visionários. Eu vou te dar uma resposta para a sua ansiedade. Quem quer? Diga amém. Amém. Excesso de futuro. Excesso de futuro. Jesus fala assim, viva um dia de cada vez. Você já está pensando no ano que vem, criatura. Basta cada dia, você já está adiantando a semana inteira. Você não aguenta, é muito mal para pensar de uma vez só. Excesso de futuro. Meu Deus, será que eu compro aquela jaqueta? Será que eu faço aquela viagem? Quando? Daqui 10 anos. Criatura, pelo amor de Deus. Não tem uma previsão ainda tão... Está entendendo aqui ou não? Excesso de futuro. Você descansa em Deus? Descansa mesmo ou não? Uma das experiências mais bonitas e mais envergonhantes que eu passei na minha vida foi com meus filhos. Estava em Foz do Iguaçu com os meus filhos. Hoje já estão com 9 anos. Vou ver se eu trago eles aqui em dezembro. Pra gente esquiar junto aqui. Fiquei sabendo que tem uns irmãos que vão pertinho da montanha, né? Que cozinha bem, recebe bem a gente. Isso é uma maravilha. Ok. Né? E eu estava em Foz do Iguaçu e criança, quando vê piscina, quem tem filho aqui, o que acontece? Quer entrar. Se tiver frio, adianta falar para eles que está frio? Adianta falar para eles que tá nevando? Adianta falar para eles que está caindo raio? Não, eles vão achar um barato, que cai o raio do lado deles, assim. Né? Sonoplastia, piscina com sonoplastia. E eu não aguentava mais meus filhos. Eu quero piscina. Tava assim, nublado, aquela coisa horrorosa. Eu fui cair na besteira. Falei, por que você não vai orar? Vai orar. Meus filhos tinham nem 3 anos naquela época. Vai orar. Se Deus mandar o sol, a gente vai pra piscina. Ó. O que aconteceu? Aquela criaturinha de 2 anos, 2 anos e meio. Vai assim. Ajoelha do ladinho da cama, assim. E a oração dele assim, faz assim, Senhor Jesus, eu quero ir na piscina. E meu pai só deixa se fazer sol. Você me dá sol? Levantou. Não deu 20 segundos a oração. Só que na hora que ele levantou, para onde que ele foi? Em direção da janela. Meu irmão, era mais ou menos assim, 1,5 metro no máximo. Cada passo daquele menino assim era uma eternidade na minha alma. Se não tiver sol, como que eu vou explicar para os meninos que Deus não ouviu a oração? Acabei com a fé dos meus filhos. Eu fui sofrendo, irmão, sofrendo. Estou falando sério. Eu sofri, uma angústia aqui dentro. Eu vou gritar, de dar um desespero. E assim, ele pegou e abriu a janela assim, ó. Jesus mandou o sol. E tava sol. Parece que Deus fez assim com a mão, assim, ó. Rasgou as nuvens escuras e ficou um facho de sol, assim, ó, na piscina. Sério, irmãos. Até hoje eu tenho que me segurar para não chorar. Porque é muito difícil para nós que nos julgamos crentes ser igual o pai daquele menino que falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É vergonhoso para um crente ser incrédulo. É vergonhoso para um crente não acreditar. Porque nós não temos razão. Qual a desculpa que você dá de não acreditar? Você tem a fonte, é só pôr a forminha de gelo. Você tem a fonte, é só pôr água no fogo. Você tem a pré-concepção, o conceito da lei da física. O que te falta de conhecer de Deus? O justo tem que andar pela fé, não tem como. Ele tem que descansar em Deus, tem que descansar em Deus, tem que descansar em Deus. Pega Marcos 5. Estou terminando, nem sei que hora eu comecei, meu Deus do céu. Peguei Marcos 5. A mulher do fluxo de sangue, quem se lembra? O que Jesus fala para aquela mulher? No final, gosto demais da frase. Ele fala assim, vai, porque o que ela fez? Te salvou.
A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha que Jesus nem operou na fé dele. Operou na fé da mulher. E quantas vezes Jesus falou isso? O cara falou, o que você quer que eu faça? Jesus, eu quero andar. Toma o teu leito e anda. Eu fico pensando assim, gente, eu não sou mal educado, mas às vezes eu tenho um problema na minha personalidade, os 3 segundos ali, da palavra atravessada. Vamos lá, deixa eu me sentir mal. Quem tem esse problema aqui também? Vamos lá. Se você não contar até 3, e se você deu a resposta, aí vira a Terceira Guerra Mundial. Alguém tem isso aqui ou não? Vamos lá, só eu. Oh, Jesus, ainda bem. Eu tenho um problema sério com isso. Aí já estou mais crente. Entendeu? Somente... Esposa tem esse dom de disparar o gatilho da gente, né? Vamos lá, quem está aqui comigo, vai, confessa, vamos lá. Hã? Ah, não, aí eu estou fazendo igual na escola dos meus filhos, conto até 10. 1, 2, 3. Aí quando eu passo do 7, do 8, eu falo, não, no dia seguinte eu tenho que jejuar, porque eu estou ficando muito carnal, estou contando muito. Mas vamos lá. Mas onde eu quero chegar com isso? Porque se eu não pudesse andar por 30 anos, e eu chegasse para um cara para orar para mim e falasse, você vai levantar, eu vou, criatura, se eu pudesse andar, eu já tinha andado. Era essa a resposta que eu ia dar para Jesus. Você também ia dar? Não ia dar porque era Jesus, né? Mas o coração ia ficar ali, né? Aquela religiosidade. Oh, Senhor, eu farei tudo o que você mandar. Mas no fundo, se eu pudesse andar, eu andava. Eu não estava pedindo para você aqui. Eu quero ver. Eu quero fazer. Então veja. Não dá. Vamos ser honestos aqui. Você tem essa cara de manso, assim. Você não ia dar uma resposta atravessada? Você chega assim. O que você quer pro pastor? Eu quero ver. Então veja, criatura. Se pudesse ver. Eu não estava aqui na fila de oração. Eu já estava vendo, eu estava lendo, já estava dirigindo. Então vê. Isso é o confessar, não em palavras, mas em ação. Se você crê, você recebe, você entra. A fé te põe onde Deus já te colocou. Porque o fato é que nós não vamos ser curados, nós já fomos curados. O fato é que tudo que você faz em Cristo não está no futuro, está no passado. Esse é o fato, é a apropriação. Você confessa o que Deus já confessou, você está curado, você está salvo em Cristo Jesus. O fato é que a gente não exercita, não cresce em fé como deveria crescer. Vamos ler o último texto aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu prometo terminar nos próximos minutinhos. Quem está sendo edificado aqui, diga amém. Amém. O que está escrito aí? Vamos lá. Alguém pode ler para mim? 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões. Uau! Olha só. Que nos tem abençoado, que nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Queridos, quem aqui quer ser abençoado? Diga amém. Lê de novo aqui Efésios 1:3, por favor. Está escrito aí, lê lá. Lê na sua versão. Bendito, vai lá, lê lá. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Aleluia. Quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Amém. Por favor, lê Efésios 1:3 aí. Acho que na sua versão está mais clara. Lê na sua aí, que está aberta aí. Como é que é? Já fomos. Que nos abençoou. Nos tem abençoado, está no passado. A sua salvação, ela não foi feita hoje, ela foi feita 2000 anos atrás. Aliás, antes do mundo ser formado, ele já era o cordeiro morto. Aleluia!
A fé, ou seja, o que é a fé? Você está concordando com Deus agora, que o sangue derramado na cruz foi um sangue inocente. Você está concordando com Ele agora, que o sangue derramado na cruz foi um sangue aceito por redenção do pecado. Você está concordando com Ele agora, dizendo, se o Pai aceitou, eu também aceito. Eu não tenho justiça própria, eu dependo da justiça que provém da justiça de Cristo. Eu recebo essa imputação sobre a minha vida, aleluia. Então, a fé não é para você ser, é para você entrar naquilo que Deus já diz que você é, para você viver aquilo que Deus diz que você já tem, para você desfrutar aquilo que você já tem em Cristo Jesus. Isso é a fé. Por isso Jesus diz, quer ver? Veja. Quer andar? Ande. É uma apropriação. Esse é o fato. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Agora, sejamos honestos. Não precisa confessar publicamente, não. Guarda teu coração. Quando a gente ouve uma mensagem dessa, eu mesmo, depois de muitos anos estudando, andando em fé, falo, ai meu Deus, eu sou um cabra da peste ainda, tem muita coisa aqui dentro que não é verdade. Seja honesto. Agora imagine um cara que é relaxado, não trabalha profundamente, não é corajoso igual o pai daquele menino, né, que o demônio lançava ele no fogo e maltratava ele. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A gente não trabalha, a gente consome dar desculpas. Esse é o grande problema. Escute bem. A maioria das nossas doutrinas equivocadas, elas são muito mais uma cortina de fumaça para aplacar nossa consciência ferida por causa da incredulidade, do que propriamente uma verdade bíblica. A gente vai inventando muitas coisas para justificar a nossa mente, justificar a nossa incredulidade, justificar a nossa falta de uma interação com o que o Pai pensa a respeito de nós. Quem tem filhos aqui, diga amém. Você deu chance do teu filho acreditar que você não o ama? Alguém aqui fez isso? Não. Agora, se o seu filho chega e você, não estou sentindo que você me ama, é culpa tua? Não, é culpa dele. Ele que não está sabendo interagir com o que você já deu para ele. Porque quando um filho não se sente perdoado por um pai, não conta isso para eles, não. Deixa eles saberem. Mas filho nasce com uma conta ilimitada de perdão. Um pai que não consegue perdoar um filho está mais doente do que a doença. É impossível um pai não perdoar um filho. Então, nós temos que tomar cuidado para não estarmos presos em nossos próprios corações. Em tudo na vida, descanse. Muito do nosso estresse, muita da nossa vida agitada por dentro. Aqui, como a vida é agitada, levanta cedo, dorme, trabalha, dá conta. Não tem como, a vida é agitada. Agitação interna. É fruto do quê? É de descanso, de fé. Descansa. 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 1 João capítulo 5, versículo 14, 15, 13, 14, 15 fala sobre isso. Esta é a certeza que temos. Olha só, esta é a que temos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, já temos alcançado o que lhe pedimos. É o Pai que está falando para você aí. Essa é a certeza que temos. Que se pedirmos alguma coisa, o quê? Segundo a sua vontade. Por que Ele põe esse segundo a sua vontade? Tiago fala, pedis e não? Por quê? Pediu o quê? Pediu mal. Ai, Senhor, deveria ter chorado um pouquinho mais. Deveria ter feito um cenário mais bonito para a oração, não é verdade? Um jejum mais longo.
Pediu mal. O que a Bíblia fala que é o pedir mal lá? Tá lá, tá claro. Para os seus próprios prazeres. Ué, o que Cristo fez na cruz, irmãos, não foi para agradar você. Jesus morreu por mim. Não morreu, não. Morreu pro Pai. Ele queria agradar o Pai. Porque é o Pai que podia, naquele sangue inocente, nos justificar. E o Pai nos deu o direito, pela fé, de entrar num sangue que Ele se agradou dele. Aleluia. Você não tem mérito nenhum, querido. Eu não tenho mérito nenhum. Ai, se fosse o único ser humano, Jesus teria morrido por mim. Não teria. Ele teria morrido para o Pai. Ele era o sacrifício para o Pai. Nenhum sacrifício na Bíblia era feito para o homem, era feito para Deus. Entre, só descanse. Entre, só descanse. Aprenda a dizer à sua alma: descansa, você tem um Pai, aleluia, um Pai que pode te dar todas as coisas, porque a justiça foi feita. A justiça foi feita. Eu não consigo terminar, me dá mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, quem dá 5 minutinhos aí? Levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, não, tá. Mas vamos lá, vou terminar mesmo. Quem aqui já leu a história de Jó e não entendeu nada? Diga amém. Ó, tem gente que não vai entrar no céu, porque pensa numa história difícil de entender, a tal do Jó. Porque Jó e a fé parece que não combinam. Eu estou igual Martim Lutero. Martim Lutero quer arrancar o livro de Tiago, eu quero arrancar o livro de Jó da Bíblia. É um livro complicado de entender. Mas eu estou brincando. Um dia que eu entendi Jó, na tipologia de Cristo, a minha cabeça abriu. Abriu. Eu nem sei se você concorda comigo ou não. Você pode não concordar, desde que a gente continue amigo, ok? Tá fechado? Então, nossas desavenças não nos tira da comunhão. Ok? Beleza. Vamos lembrar um pouquinho da história de Jó aqui. A Bíblia fala que Jó sofreu sem merecer, é fato. Aliás, ele sofreu por ser bom, por ser íntegro, por ser reto, por ser temente a Deus, se desviar do mal. Ele incomodou o inferno porque ele sofreu. Ok? Semelhante a Jesus Cristo. Não sofreu pelo erro, sofreu pela justiça. Ok? Agora, qual foi a conversa do diabo? Olha a conversa do diabo. Ah, Jó, só anda desse jeito. Ah, só que você levou aquele Lamborghini ferrado, contextualizando, não é verdade? Casa em Bahamas, tudo pago com funcionário, para limpar tudo, imposto quitado pelo resto da vida. Lógico que esse cara não vai querer perder esse negócio, ele vai andar retinho, ué. E Deus falou: não, você está errado. Eu não comprei Jó. Não comprou Jó? Não comprei o amor de Jó. Ah, é? Não comprei. Comprou sim, não comprei. Tira tudo dele, pode tirar. Jó vai te provar que eu não comprei ele. Gente, pega aí a revelação. Eu não entreguei ela, vai pegando aí. Aí, tira tudo, cara. Perde tudo. Aí depois, carne por carne, vida por vida. Vamos dar a tudo. Ah, é? Não. Lógico que dá. Toca Jó para você ver. Toca, que ele vai te negar. Mas você aceita o desafio. Eu não comprei Jó. E a Bíblia fala que Satanás tocou Jó. Ele ficou doente. Escute bem. Se Jó tivesse falhado, se Jó tivesse negado a Deus, na tipologia de Cristo, Deus nunca mais poderia abençoar ninguém com nada. Porque o diabo ia olhar nos olhos de Deus assim: você vai comprar mais um? Vai comprar mais um adorador? Vai. Porque todo mundo tem um preço, não é? O ditado que diz aí fora. Preço, não é? Vai comprar mais um? Aí depois inverte a história. É Deus que faz a pergunta: e aí, viu meu servo Jó? Acabou a nossa discussão aqui? Tente imaginar um homem que alcançou esse patamar de relacionamento com Deus. Acabou o pleito, porque o pleito não era entre Jó e Deus,
era entre Deus e o diabo. Resolvido? Agora Deus fala assim: dá em dobro para ele. É isso que foi feito com Cristo Jesus em nós. A forma de Deus nos dar as coisas, a forma de Deus nos dar é o direito que o Pai recebeu pela justiça feita em Cristo. Então, o mundo pode dizer: você não é digno, você não trabalhou suficiente, você não se esforçou. Mas não estou falando de trabalho suficiente, eu estou falando de esforço suficiente, eu não estou falando de mérito suficiente, eu estou falando de fé. Entre onde Deus te colocou, só isso. Essa é a justiça. Você não tem mérito, nunca terá mérito. Se você sair de Cristo, você vai ser mesmo aquela oração do irmãozinho no começo da pregação: o verme, o pó miúdo da balança, o trapo de imundície. Sem Cristo é o que nós somos. Mas em Cristo nós somos amados. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós somos redimidos. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós andamos em triunfo. Em Cristo você crê no sangue da cruz. Isso é andar em fé. Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aí quando um pecado ficar te convidando, assim: não, você me convidar? Você tem coragem, você tem ousadia de me convidar? Aí você chama de verme mesmo esse pecado. Por quê? Porque foi o que você fez com o meu Senhor. Ele foi flagelado, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele suportou ignominia, ele suportou toda a desgraça da humanidade por causa do pecado. E agora você tem coragem de me convidar para andar com você, que destruiu o meu Senhor, que me ama, que me deu tudo gratuitamente. Não mesmo. Eu quero Ele, aleluia. Eu quero estar com Ele, aleluia. Eu quero viver com Ele, aleluia. Eu quero dar a Ele a glória, aleluia. Muda a sua perspectiva. O justo viverá pela fé. Isso muda a sua forma de enxergar a vida. Glória a Deus. É um assunto gostoso, não é, irmãos? Mexe um pouquinho com a gente, não mexe? Aleluia. Qualquer dia a gente vem fazer um seminário sobre isso aí. Precisa de dias, é verdade, dias. Eu estou anos estudando isso, não entendi tão bem ainda. Não, irmão, e demora, essas coisas demoram. Essas coisas só faz pregar, viver é difícil. Eu tenho certeza que tem gente que precisava dessa palavra. Eu não tenho dúvida, eu precisava dessa palavra. Precisava revivar essa verdade no meu coração. Aleluia. Eu precisava disso. Quem precisava, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos consagrar o nosso coração, Senhor, com alguma canção que expressa um pouquinho o que nós ouvimos aqui. Eu falei que esse culto não seria um culto que acabaria no culto. Seria o culto que ia levar para a tua vida. Você vai acordar com esse culto amanhã. Você vai trabalhar depois de amanhã com esse culto. Antes de brigar com a sua mulher, você vai lembrar desse culto. Porque no dia seguinte, quando você tiver que perdoar ela, você vai lembrar desse culto. Quando você for falar mal do pastor, você vai ter que lembrar desse culto. Não tem como, é um culto que você leva para vida. Para vida. Para vida. Vamos fazer isso, vamos cantar ao Senhor. Fala assim: minha fé não está firmada. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus
Deus fizer, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro, não o adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro, não o adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pastor Jamal, vem aqui. Ora por nós. Abençoe. Senhor Jesus, o fato é que nós precisamos crescer em fé, como também crescer em amor, como também crescer a paciência, como também devemos acrescentar à nossa fé outras virtudes, como Pedro diz. Mas Deus, o fato aqui abordado esta noite é que sem fé nós não podemos te agradar. E o desejo do nosso coração, Senhor Jesus, não é apenas ser religioso, não é apenas vir a uma reunião onde encontramos pessoas legais que expressam os mesmos sentimentos ou as mesmas opções de vida. Não, Senhor, tudo isso é bom, mas acima de tudo, quando nós estamos aqui nessa casa de oração, é para que a gente cresça em fé, para que a gente aprenda sobre a fé. Pai, eu quero orar em primeiro lugar, Deus, que o Senhor nos dê humildade suficiente de a gente reconhecer, Deus, que não estamos investindo tanto tempo necessário, tanto dinheiro em bons livros, em bons seminários, Senhor. Não estamos investindo o tempo necessário, Pai, para investir o tempo no que é mais importante, porque sem as quais, neste caso, sem a fé é impossível. Deus, nos ajude a gente focar no que é mais importante. Nos ajude a gente ser honesto com o nosso coração, Senhor. Pai, quando a gente entrar no quarto de oração, o Senhor mesmo falou que a gente tem que fechar a porta atrás de nós, Deus, para que ninguém, Senhor, veja o nosso tirar de roupas, o rasgar do nosso coração, e a gente ser como aquele pai daquele menino, dizer: Deus, essa situação eu não estou conseguindo encontrar o teu propósito, eu não estou conseguindo entender a tua vontade. Quando eu não entendo a tua vontade, Senhor, fica difícil eu andar em fé. Deus, abre os meus olhos para entender, abre os meus olhos para compreender, Senhor, porque eu quero andar em fé, e fé é um entendimento a respeito da tua vontade, porque quando eu sei que o Senhor quer, não adianta ninguém mais dizer que não vai dar certo, porque vai dar certo, porque o Senhor disse, aleluia. Não importa mais o que as circunstâncias dizem, mas Deus, tira-nos da correria, Senhor. Ponha-nos de volta ao quarto de oração, naquele lugar secreto, onde a gente pode aquietar o nosso coração e ser honesto conosco mesmo, que há tanta inquietação aqui dentro, Senhor. Há tanta inquietação com a vida, há tanta inquietação com o futuro, há tanta inquietação com as coisas ao nosso redor. Deus, nós ouvimos hoje que fé é descansar. Senhor, que a gente encontre paz para nossa alma, paz para nossa alma, paz para nossa alma, descanso para nossa alma,
Pai, eu estou orando para cada um dos irmãos aqui, por mim também, que a gente entre nesse seu descanso, onde a obra está consumada, onde tudo já está feito, onde apenas existe o tempo certo de se manifestar, onde tudo existe a hora certa de se manifestar. Existe, Senhor, uma cronologia celestial, e às vezes os nossos relógios estão desatualizados. Pai, nos atualize profeticamente. Os pais de famílias aqui, Senhor, as mães de famílias aqui, os ministros, os obreiros, os mestres, Senhor, alinha, Senhor, os nossos relógios proféticos, Pai. Tira de nós a ansiedade, ela é improdutiva, Senhor. Tira de nós. Tira de nós, Pai. Espírito Santo, você recebeu a missão de nos ensinar toda a verdade. Descortina, Senhor, descortina a verdade para nós. Abra os olhos do nosso entendimento, Pai. Eu oro como Paulo orou, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento. Dê a nós o espírito de revelação e sabedoria. Dê a nós o entendimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que a gente não se acomode na falsa humildade de não ter fé, de não entender, mas que acenda um fogo no nosso coração, uma chama no nosso coração, que nos põe a buscar, que nos põe a clamar, que nos põe a entender a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, há um clamor no meu coração, porque existem etapas da nossa vida que elas duram um tempo maior, Deus. E eu sinto no meu espírito que às vezes a gente fica comparando com o irmão que andou em fé também, mas parece que ele saiu do processo mais cedo. Deus, ensina a gente que a jornada que temos que seguir é individual. Nesse sentido, o tempo que o Senhor tem na vida de cada um é individual. Senhor, eu tenho percebido no meu espírito que alguns de nós aqui, por compararmos a fé de um do outro, de compararmos o tempo do processo em relação um ao outro, nós estamos desanimando, Senhor, enfraquecendo os nossos braços espirituais. Deus, por favor, aquieta a nossa alma, aquieta a nossa alma, Senhor. Pai, tudo é para Ti, porque tudo provém de Ti, tudo tem que voltar para Ti. Como aquela mulher que terminou o seu discurso, após ouvir a Tua fé te salvou, ela deu glórias. Nós já te damos glórias por tudo que você fez por nós em Cristo Jesus, Pai. Você que providenciou o sacrifício. Obrigado, Jesus, por não ter negado de ter vindo a este mundo. Obrigado, Jesus, por mesmo sendo Deus, não usurpar ser igual a Deus e se humilhar como homem, e como homem foi obediente até a morte de cruz. Obrigado, Jesus, de ter andado por este mundo e aceitado o peso do pecado sobre você. Obrigado, Jesus, por ter se conservado em santidade, para que o Pai pudesse receber o Teu sangue inocente. Obrigado pelo sangue derramado, nele há justiça, e é nessa justiça que nós estabelecemos. É por essa justiça que clamamos pelas nossas famílias, clamamos por nossas finanças, clamamos pelo nosso ministério, clamamos pelo nosso trabalho, clamamos por essa justiça. Faça a justiça estabelecida pelo Senhor sobre nós, Jesus. Eu oro e intercedo, manifesta, Deus, tudo que nos foi dado gratuitamente. Eu oro por esta igreja, eu oro por esse ministério, Pai, em nome de Jesus. Quem diz amém a essa oração? Amém. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Uau. É uma palavra que nós precisamos ouvir de novo. Ela vai ficar gravada no YouTube. Você vai poder ir lá e rever, e rever, e rever. Eu vou fazer isso, porque é uma palavra muito profunda. Amém, né? Glória a Deus. Deus falou conosco essa noite. Queridos, podeis assentar por um minutinho, nós já estamos encerrando. Mas nós, como igreja, gostaríamos de honrar a vida do pastor Jamal essa noite. Amém? O pastor Jamal veio lá dos Estados Unidos, deixando lá sua família, seus compromissos, para vir aqui nos abençoar, né? Trazer uma palavra tão rica e poderosa como essa. Vai estar na nossa conferência agora em outubro.
Então eu quero convidar, nós já temos esse costume de honrar os nossos convidados, é bíblico, né? E lá em Romanos fala para a gente dar honra a quem merece honra. Então nessa noite você vai poder fazer um interac para abençoar a vida do pastor Jamal. E você escreve assim, ó, Jamal, só para identificar, né? Para a tesouraria identificar, para direcionar diretamente para o pastor Jamal. Né? Eu sei que todos nós aqui temos coração generoso, nós sempre fazemos isso, já é um hábito da Nova abençoar os nossos convidados, amém? Eu vou orar pelas famílias da semana também. O Rafael Correia e a Gabriela Vignolis, o Aislan Kelly e os filhos. Pai, muito obrigada por essas famílias, muito obrigada por essas vidas. Muito obrigada, Deus, porque são famílias que o Senhor ama, que nós amamos, famílias preciosas por nós, preciosas por Senhor. Pedimos ao Senhor mesmo que o Senhor derrame o teu amor, a tua graça, o teu favor, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos a favor dessas famílias, que, Pai, eles recebam da parte do Senhor aquilo que o Senhor já tem preparado para eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, também peço que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dá ordem aos teus anjos para ir junto com a gente. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha mesmo, cada momento, nos revelar mais desta palavra que nos foi colocada hoje, Pai. Esse banquete, Jesus, que nosso coração, Pai, está aqui, Pai, cheio, nosso espírito, Pai, nossa alma, Pai, muito obrigada por esse banquete que o Senhor nos preparou essa noite, Pai. E que nós venhamos realmente ter o completo entendimento dessa palavra, Pai. E que nós venhamos, Pai, realmente mudar, Pai, a nossa perspectiva sobre fé. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe. Obrigada pela sua presença.